Domingo, 7 de junho de 26, 16h30. Torcendo aqui para ver se o pouco vento que está aqui não vai sair no áudio aqui, não vai atrapalhar. Por hoje ser domingo, agora nublou, aqui em Itajaí, Santa Catarina, está nublado. Antes de mais nada, vai que por um milagre alguém me assiste aqui hoje, que é a coisa mais improvável que pode acontecer, é alguém me assistir. Mas já deixando claro que se alguém me assistir, eu vou criar uma situação aqui do tu. Tu vai ser sempre alguém que pode ser que apareça por aqui, que eu não tenho esperança nenhuma que apareça. E se por acaso alguém aparecer, o tu pode servir para ti, ok? Eu estava aqui antes pensando, por ser domingo, por ser um domingo nublado, assim, o dia até começou bonito, o dia já esteve mais claro, melhor, mais quente. Agora nublou e ficou frio, tá frio, deve estar uns 16 graus, tá de 16 para baixando, esfriou um pouco, antes estava mais quente também. E dentro disso, de eu pensar em domingo, me ocorreu os domingos quando eu morava na Europa. Eu sempre, não é de hoje, os domingos, para todo mundo, né? O domingo às vezes é um dia chato, complicado ou triste e tal. Mas eu, por ter esse passado lá da Europa, eu sempre me recordo assim, isso nos primeiros tempos, isso em Portugal, em Lisboa, para ser mais exato. O domingo era um dia desesperador, sabe? Tu até corria durante a semana, então tinha trabalho, tinha isso, tinha aquilo, tinha metrô, tinha almoço, tinha amigos, tinha saídas, tinha não sei o que, tinha que principalmente trabalhar e tal. Então os dias passavam com todo esse envolvimento, né? Mas quando chegava o domingo era desesperador, sabe? Domingo tu optava por dormir, né? Tu dormia até quando tu conseguia, e quando tu acordava começava a vir aqueles desespero o que eu tô fazendo aqui, né? Eu tô aqui em Portugal, tô longe de tudo, de todos, e né, nesse início era numa pensão, era numa casa que eles chamavam de casa de família. Então dividia quarto com mais 3, né, eram 4 homens num quarto e tal. E daí tu ficar ali naquela situação, deitado na tua cama, do outro lado do oceano e tal. Então quando começava a chegar próximo do fim de semana, a gente já pensava, vem o final de semana aí, mas vem o domingo. O domingo é essa tristeza, domingo tu quer que passe, apesar de tu querer descansar, tu quer que passe para te não pensar. Para mim, principalmente, era assim, eu pensava, cara, não quero pensar na vida. E esses domingos te faziam pensar na vida, né? Daí, depois dessa fase terrível dos primeiros domingos lá em Lisboa, veio a fase das festas no domingo, né? Tinha um amigo meu, ele tocava na noite, tocava em bares, e ele começou a tocar em alguns bares e tal, eu ia nos bares.
E era uma época que eu ainda bebia e tal. Hoje tem só 30 anos que eu não bebo, tá? Só 30. Eu acho que faz um tempinho que eu não bebo, né? Tem 30 anos que fechou. Eu nem me dei conta. Passou os 30 e eu não... Dia 30 de maio, tá? 30 de maio de 1996. Fechou agora, uma semana. 30 de maio de 2026. Jamais eu imaginei que eu ficaria 30 anos sem beber. Tem 30 anos que eu não bebo, não encosto em álcool. Mas naquela época lá de Lisboa e tal, até ó, se não fosse esse vídeo eu não ia me lembrar. Passou a data dos 30 anos. Dias atrás eu estava me lembrando, agora dia 30 de maio, fecha 30 anos que eu não bebo. E passou e eu não lembrei. Lembrei agora gravando o vídeo. Até foi bom gravar o vídeo por isso. 30 anos sem beber. É pouco tempo, 30 anos, né? E naquela época lá de Lisboa, eu bebia e assim, ó, a pessoa para de beber porque quando bebe, né? E naquela época, principalmente, longe de tudo, família e tal, no outro continente, eu bebia feito louco. E ia pra noite, curtia a noite e tal, para esquecer de tudo. Era, né, não só a bebida ajudava, mas tudo ajudava, tu ir pra noite, pra festa, né, virar a madrugada e tal, para não pensar na vida. Então, depois dessa fase dos primeiros domingos em Lisboa, em que batia esse desespero de tu estar completamente deslocado do outro lado do mundo, veio os domingos em que esse amigo meu tocava na noite, tocava em bares e tal, e eu sempre ia para os bares, para a noite, para onde ele estava tocando. Daí, nesse contexto de festa e, né, bebedeira, sei lá, música, mulheres e tal, a gente começou a se enturmar, já teve mais amigos, já teve mais conhecidos, já teve mais gente que se envolvia nessas noites. E eu também arranjei uma namorada, comecei a namorar uma guria e tal. Então aqueles domingos de desespero passaram a ser domingos de tu dormir até a hora que tu conseguia, depois já pensar que tu vai ter que comer alguma coisa, mas principalmente que tu vai pra noite. Daí os domingos viraram todos domingos de festa, de noite, de bebedeira, de tudo que tu puder imaginar. Então, tu vê que mudou completamente o perfil do domingo, né? Mas isso também durou só enquanto eu estive por Lisboa, por Portugal. Depois eu fui para a Itália. Os domingos passaram a ser novamente desesperadores. Cada vez mais desesperadores os domingos. Porque teve fases que eu não tinha casa, então eu dormia na estação de trem. Dormi muito na Milano Centrale, se escreve Centrale, que é de central, Milano Central, que para nós seria Milão Central, Milano. A Milano Centrale era a estação central de trens de Milão. Dormi muito lá. E daí é um desespero maior, né? Tu tá dentro de uma estação de trem dormindo num domingo em que tu tá desesperado, longe de casa, que tu não tem comida, tu não tem trabalho, tu não tem família, tu não tem porra nenhuma, sabe? Domingos desesperadores. Daí depois na Itália mesmo as coisas dão algumas voltas, as coisas até melhoram. Daqui a pouco eu tenho domingos melhores. Mas assim, eu queria abrir esse vídeo falando de domingo, né? Domingo é um dia que te bota para pensar, te bota... Hoje
eu ia para a rua para trabalhar nos aplicativos de moto e tal. Uma cliente aí que eu faço investigações para ela segue um ex-namorado aí e ela só segue o cara. O cara não quer, infelizmente ou felizmente, não sei. O cara não quer mais nada com ela, mas ela não aceita, sabe? E ela quer seguir o cara e quer saber onde o cara tá e quer saber que horas o cara saiu e que horas o cara volta. Eu vou parar um pouco aqui. Aqui eu acho que tá dando eco. Aqui estão fazendo umas kitnets aqui, ó. Mas eu acho que tomara que não tenha ninguém aqui. É com containers e tal. Estão fazendo aí, ó. Vai ficar um negócio ajeitadinho e tal. Hoje essas kitnets aí estão com containers aqui. Estão tomando conta de tudo. Isso aqui provavelmente vai ser assim, ó, um quarto e um banheiro, sabe? Tal. Eu achei que ia dar eco aqui, mas não tá dando eco. E aqui evita que o vento atrapalhe o áudio. Então, assim, ó, o que eu estava falando para vocês, nem sei qual era o último fio da conversa, da história que eu estava falando. Deixa eu ver se a moto tá lá, eu tenho que dar uma olhada na moto. Mas assim, ó, nem sei o que eu estava falando. De Milão, dormir, domingo. Tá, de domingo eu acho... eu tava falando da mulher que eu sigo, o ex-namorado dela. Ela pediu para mim monitorar o cara agora de manhã, perto do meio-dia e tal. Já era depois do meio-dia. Eu fui para lá, fiquei até pouco tempo lá. O cara não saiu, não aconteceu nada do que ela esperava, do que ela imaginava, mas na verdade nem tem nada para acontecer. E aí que tá, hoje é domingo, o cara ficou em casa e tal, mas ela quer sempre saber da vida do cara e tal, e ela não aceita que o cara não quer nada com ela, tá? Mas pediu a investigação, eu fui lá, monitorei, ela me pagou, tal, ainda bem, né, porque eu preciso de dinheiro e tal, mas daí esse foi outro assunto que eu ia falar nesse vídeo, e o outro assunto é de uma investigação que eu estou trabalhando. O outro detetive lá me passou uma investigação. Já tem um mês essa investigação, teve alguns episódios aí em algumas semanas e tal. E o que é a investigação? É resgatar um carro. O que é o resgate de um carro? É ir lá e roubar um carro. Tirar um carro de alguém que na história que me está sendo contada, esse carro tem dono, foi emprestado para um outro cara, o outro cara não devolve o carro, e o resumo da história da investigação é descobrir onde está o carro, ir lá e recuperar esse carro. Nesse trabalho todo, eu já coloquei um rastreador no carro, né? Já coloquei o rastreador no carro, então a gente mais ou menos consegue localizar esse carro. E das partes mais complicadas aí desse resgate é que o carro é automático. O carro é automático e eu nunca dirigi carro automático. E contando até para ti, que eu acabei falando agora da Itália, lá não sei o que, eu trabalhei nessa chegada, nesses primeiros momentos da Itália,
eu trabalhei de lavador e manobrista de carros numa garagem bem no centro de Milão. Era uma garagem numa zona bem comercial do centro ali de Milão. Viale Moscova. Uns chamam de Viale Moscova, outros chamam de Via Moscova. Bem no centro de Milão, bem no centro de Milão. E eu manobrava carros e lavava carros. E já naquela época, 1990, entrava carros automáticos. E era uma garagem de andares. Então nós tínhamos 7 andares. Os carros subiam de elevador e desciam de elevador. E lá em cima, quando tu saía do elevador, tinha um espaço que dava para manobrar e um murinho, um muro normal, um muro meio baixo, né? Porque depois do muro vinha a rua, tu ia para a rua, só que nós estávamos no 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º andar. Negócio meio perigoso para quem não sabe dirigir. Para quem sabe dirigir não tem problema. Daí entravam aqueles carros automáticos e eu disse lá, eu não sabia falar italiano. Cheguei lá, eu não sabia uma palavra, não sabia nada de italiano. Mas consegui um emprego, né? Não, tu estaciona e lava os carros. Era o emprego lá, não precisava falar italiano. Mas já era bem complicado. Daí eu cheguei para o italiano e disse, olha, eu nunca dirigi carro automático, eu não conheço carro automático, me ensina aí. Se alguém aí já teve contato com um italiano nativo, italiano de lá mesmo e tal, os caras falam rápido, velho. Os caras falam rápido e tal, daí o cara aprende qui e tal, e eu digo, cara, piano, devagar, me explica. Cara, e eu não sei se esse italiano, o chefe lá, ele não sabia explicar, sabe? Dirigir o carro automático ele sabia, mas eu acho que o cara não sabia explicar, cara. E o cara não aperta aqui, não tem embreagem e tal, aperta aqui, solta ali, bota no botão pra cá, bota pra lá, palanca, alavanca pra cá, pra lá. Cara, eu dizia, calma, tal. Cara, o cara fez muita confusão. O cara fez muita confusão naquela história do automático ali, que eu disse, cara, não dá. O cara fez uma confusão, para frente, para trás, para isso, para aquilo, aperta aqui, solta ali. E eu, como tinha essa garagem que era de vários andares, eu pensei assim, cara, eu não vou manobrar esses carros automáticos, porque até onde eu sei isso aí é só acelerar e frear. Acelera e freia. Só que eu não estou entendendo isso aí das alavancas, do botão para cima, para baixo. Eu digo, cara, eu subo lá para o 7º andar, desço do elevador e vou. Vou lá para baixo do prédio, aperto aqui numa porcaria dessa, ou meto a alavanca pro lado errado. Cara, não quis. Eu disse para ele, não, cara, não vou manobrar os carros automáticos. E eu fiquei muito pouco tempo nessa garagem, fiquei 1 mês e pouco nessa garagem. Não deu tempo de eu aprender ou de eu me familiarizar realmente com o carro automático. Daí tudo isso aí voltou agora porque eu tinha que resgatar esse carro numa investigação e era num carro automático. Essa investigação foi o outro detetive aí que me passa os trabalhos, que me passou. E eu contei, nem relembrei a história da Itália, só disse, cara, eu já tive experiência aí com carro automático e, sei lá, o cara não soube me explicar, pareceu uma coisa bem complicada, eu nunca peguei o carro automático. Ele disse, não, vem cá, daí ele tem um carro automático. Ele disse, cara, vem cá, eu vou te explicar. Cara, ele foi lá, me explicou, eu peguei o carro dele. Realmente, a coisa mais simples do mundo.
a coisa mais simples do mundo, né? Solta o freio de estacionamento e tal, bota ali no drive e vai-te embora, acelera e não tem mais nada para fazer. Ou freia e acabou, não tem nada. O carro o automático em si como todo mundo sempre me dizia, mas como que tu não dirige carro automático se é a coisa mais simples do mundo? Mas eu tinha aquela ideia daquele italiano falando, mexe aqui, aperta aqui, bota para cá, bota para lá, que não entrou na minha cabeça. Isso lá em 1990. Daí, cara, eu descobri, não, tá. Só que esse carro que eu tinha que resgatar tinha só um detalhe diferente do freio de mão. Uma alavanca ali diferente do freio de mão. Fora aquilo ali é para ser igual como é em todo carro automático. Mas é aquilo, cara. O resgate do carro era para pegar o carro numa situação que o cara estacionasse. Eu ia lá, pulava, tinha chave do carro e tal. Eu manobraria o carro se fosse para frente, para trás e ia embora. Mas a história foi complicando, não dava certo, os horários não estavam batendo, ou o carro não ficava numa situação boa que desse para resgatar e tal. Resumo da história, o dono do cara que se dizia dono e que pediu esse resgate, aparecia ali, começou a aparecer e tal, mas o cara muito nervoso e tal. E eu tinha o compartilhamento dos documentos do carro e de um contrato lá e de uma história que justificava ir lá resgatar esse carro. Cara, quando eu comecei a ver as atitudes do tal dono, eu vi que o cara estava muito nervoso, isso, aquilo. Daí eu pensei, cara, essa história é verdadeira, essa história bate, não bate? Só que o carro estava lá, eu já tinha monitorado o carro, eu já tinha botado o rastreador no carro, eu já conhecia o carro e tal, estava tudo certo. Cara, cheguei, isso foi sexta-feira, eu acho agora, 2 dias atrás. A história para mim não estava batendo. E eu fui olhar uns documentos que tinham me passado, que justificava toda essa história, me passaram uns documentos. Eu fui ler os documentos, coisa que o cliente só falou, compartilhou os documentos, tá, vamos lá, vamos buscar esse carro. Mas eu resolvi ler os documentos, olhar os documentos, realmente ver o que tinha ali. Cara, eu descubro que o tal contrato que justificava buscar o carro era um carro, modelo tal, cor tal, placa tal. Os documentos que tinham me compartilhado eram um carro igual, mesmo modelo, mesma cor, tudo igual, ano e tal, só que no documento era outra placa, outro Renavan e outro chassi. Ali eu tinha 2 carros. Eu tinha um carro num documento e eu tinha um carro em outro documento. O carro era igual. Eu vou falar numa linguagem da minha época. Era 2 Kombi. 2 Kombi branca, ano 1985. 2 Kombi branca 1985. Só que uma Kombi branca tinha a placa tal, chassi tal, Renavan tal. A outra Kombi branca tinha o mesmo ano, só que placa, chassi e Renavan de outro veículo. Cara, eu descobri isso. E o outro detetive já tinha até arranjado outro cara para nós resgatar essa caminhonete aí e tal, que não é uma Kombi branca, tá? Não é uma Kombi branca, é um carro bem mais atual e tal, né? E daí, porque por causa dessa história do automático, desse pedal de freio lá, disso, daquilo, e eu, né,
vacilando naquilo. Pô, nunca aprendi, entre aspas, numa saidinha no carro do cara ali no automático, dei uma volta, parece fácil. Mas tu imagina tu fazer isso aí com uma adrenalina, com o cara ali do lado e tal, e tu tem que pular para dentro, fazer o carro funcionar, e de repente tu tem que manobrar, tem que dar uma ré, isso e aquilo. Eu disse para ele, cara, se fosse um carro manual, em 3 segundos eu pulo para dentro e saio. Realmente, e é verdade, um carro manual, eu entro, pulo, viro a chave e vou embora. Não, e ninguém me pega, pode botar quem tu quiser atrás de mim, não me pega. Agora nessa história, nessa função desse carro automático, tinha essa dificuldade. Daí o outro detetive já tinha até arranjado um cara para dirigir essa caminhonete, nós ia fazer todo o cerco, nós ia monitorar e tal, o cara ia entrar e ia pegar a caminhonete. Saímos da região aqui de Itajaí, onde nós estamos, e já era para o norte aqui de Santa Catarina. Eu fui para lá ontem, o domingo todo e tal, e daí eu já tinha descoberto essa história que era 2 veículos que nós estávamos, que estava nessa história. Só que o outro detetive estava com esse outro cara e tal, e eu disse assim, não, deixa eles chegarem aqui, a gente conversa e eu conto essa história. Porque na minha interpretação eu não sei se nós não estávamos roubando um carro. Olha só. Eu sei que não deu nada certo com o monitoramento do rastreador e tal. Nós não localizamos o carro. E eu sei que a história foi até o ponto que eu cheguei em casa, já não ia dar nada ontem e tal. Eu chamei o tal do detetive no celular e disse, ó, cara, eu ia te contar ao vivo, nós tínhamos que conversar, isso aqui é assunto sério para nós sentar e conversar. Mas como deu tudo errado, eu vou te falar agora aqui no celular. Deixa eu ver se isso aqui tá gravando. Tá. 27 minutos, não sei se o YouTube vai aceitar o vídeo longo assim. Eu vou resumir então, que já era para ter resumido. Contei pro cara, o cara viu que realmente são 2 carros. Daí o cara disse, não, paramos toda a investigação por aqui e nós vamos ter que descobrir qual é a verdade. Por que nós estamos indo buscar um carro que não é um tal do carro que está no contrato e que justifique ir lá e pegar esse carro porque o carro tem dono? Resumo da história. A vida de detetive tem isso. Eu acabo entrando ainda numa roubada e a roubada não fica pior ainda com a roubada que eu ia fazer de talvez roubar um carro. Não sei o que vai dar essa história. Se terminar conforme terminar e se a gente for adiante nessa história, eu conto aqui para vocês que não me assistem. Fui!